Nós mais algumas coisas para nós pensarmos, né? Pensar é bom. Às vezes deixa louco, mas é bom. Né, Patrícia? Essa semana, na segunda-feira, pela primeira vez na televisão, no meio da reunião, eu tinha conseguido o tema, coisa inédita, né? Para poder apresentar hoje. Normalmente isso se resolve entre a terça e a quarta-feira. É uma dificuldade minha, mas eu preciso vencer, na verdade. Porque eu entendo que falar do Evangelho é uma coisa tão complexa e tão profunda, que muitas vezes, e a grande maioria delas, eu não consigo me ver trazendo algo que seja relevante disso. A impressão que eu tenho é que o texto é muito distante de mim. Então é complicado, né? Mas como o exercício é esse, tem que fazer, né? Mais ou menos do jeito que Eliane fala, mas um dia ainda vou dar conta de fazer assim, né? Eu quero é agora e do meu jeito, pronto, acabou. Quando eu quero, né? E faz bem de aprender, está todo mundo me corrigindo. Então, eu trouxe um texto para nós, que é um texto posterior à parábola da figueira. Vocês se lembram da parábola da figueira? Da parábola não, mentira. Da passagem da figueira. Desculpa, não é a parábola, né? E era uma figueira que estava assim e depois ela se tornou assim, não é? Lembram-se disso? Todo mundo se lembra? Ou não? Ele passou e não tinha fígado, ele disse que será arrancada. Aí no outro dia ele passou e ela estava toda seca. Isso, nós vamos falar isso no outro dia. Na mosquita aqui não. Na mosca. Os apóstolos, como a figueira, os apóstolos chamaram a atenção dele, aí a figueira secou. Isso, é esse trecho aí. Está certinho, né? Esse trecho é narrado para nós no Evangelho de Marcos, né? Ó, e passando de manhã, viram a figueira seca desde a raiz. Não é isso? É o dia seguinte. Tá? A nossa proposta aqui ainda é mais atrevida do que trazer o texto, que é de trabalhar um versículo só. Né? Então, eis aí para mim mais um dificultador, né? É consumir o tempo que nós temos, de aproximadamente 50 minutos, com um versículo só. Então, eu queria que nós lêssemos esses versículos e depois nós trabalhássemos um só. Pode ser? Então tá, então vamos ler. Marcos capítulo 11, versículos 20 a 24. E passando de manhã, viram a figueira seca desde a raiz. Recordando-se, Pedro disse-lhe: Rabi, olha a figueira que condenaste secou. Rabi, olha a figueira que condenaste secou. E respondendo, Jesus disse-lhes: Se tendes fidelidade a Deus, em verdade vos digo que quem quer que diga a esse monte, desarraiga-te e lança-te ao mar, e não hesitar em seu coração, mas confiar que se faz o que diz, assim será. por isso digo-vos, tudo quanto orardes e pedirdes, confiai que já recebestes e ser-vos a ter. Tá claro? Quer mais? Mais uma vez? Então vamos continuar. Gente, pode ler, não deixa só o povo lá da frente ver, não? Senão eles vão ficar os leiteiros oficiais. Não é? Passando de manhã, viram a figueira seca desde a raiz. E recordando-se, Pedro disse: Rabi, olha a figueira que condenaste secou. E respondendo, Jesus disse-lhes: Se tendes fidelidade a Deus, em verdade vos digo que quem quer que diga a esse monte, desarraiga-te e lança-te ao mar, e não hesitar em seu coração, mas confiar que se faz o que diz, assim será.
Por isso digo-vos, tudo quanto orardes e pedirdes, confiai que já recebeste e ser-vos-á feito. E aí? Pergunta padrão. É a pergunta que o oftalmologista nos faz no consultório. Melhorou ou piorou? Complicou mais. Não é? Complicou. É o ovo? O que vocês acham? Ninguém fala nada, isso é uma beleza. Eu acho que pode começar a discutir, porque senão nós vamos ficar lendo ele aqui à noite. Olha, nós conseguimos observar quantas informações nós temos nesse pequeno trecho. É? Conseguimos? Primeiro, uma observação, né? De manhã, alguém viu a figueira seca e falou: olha, mestre, aquela figueira secou. Não sobrou nada. Né? E Jesus disse para eles: se tendes fidelidade a Deus. Esses dois versículos são narrados por Mateus sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. É a mesma passagem. Tá? Tá bem? Ou seja, né? Se tendes fidelidade a Deus, em verdade vos digo, que quem quer que diga a este monte, desarraiga-te e lança-te ao mar, e não hesitar em seu coração, mas confiar que se faz o que diz, assim será. Não é? Se eu for fiel, se eu tiver fidelidade, confiança, plenitude naquela minha crença, assim será. Por isso digo-vos, tudo, olha gente, tudo quanto orardes e pedirdes, confiai que já recebestes. Olha quantas coisas nós temos nessas passagens. Olha a profundidade do ensinamento de Jesus para os discípulos. Isso tudo, ele traz para os discípulos informações baseadas na figueira, não é? Ele tem aqui uma explicação para eles sobre a questão da figueira. Tá? Mas é por isso é que ele usava de certos detalhes para chamar nossa atenção, minha atenção. Ele usou, por exemplo, nessa passagem de Marcos, ele usou da figueira para ver se eu tenho a fé em Deus. Ele usou da passagem da figueira e depois lá embaixo, no coisa ele diz, em verdade eu vos digo, quem quer dizer, se eu tivesse pedido a figueira da mesma maneira que ele pediu, com fé, com convicção, eu posso conseguir fazer. Na verdade, ele ordenou que ela secasse, né? Isso. Vamos voltar aqui um pouquinho, só para eu ter a cronologia, tá? O texto do Pastorino sempre traz para nós a história do Evangelho com a sua cronologia, tá bem? Antes dessa passagem, né? Vou voltar mais um, né? Começa na figueira, né? No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Não, eu que briguei com a Rose aqui. Jesus teve fome, ela queria me matar. Né? E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acaso achava nela algo, e aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era tempo de figos. E respondendo, disse-lhes: nunca neste éon, quem é éon mesmo? Sim. Nesse ciclo, de ti ninguém coma fruto. Tá? Não é o nosso objeto, mas nasceu dessa passagem. Aqui ele proferiu as palavras sobre a figueira e a constatação foi no dia seguinte. Tá bem? Aqui. E depois disso, né, eles narram que todos os dias estava ensinando no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de fazê-lo,
porque o povo todo fascinava ao ouvi-lo. Essa passagem, ela tem alguns caracteres especiais que eu queria montar os três e trazer para uma coisa mais concreta, tá? Todos os dias ensinava no templo, né? Os contrários, sacerdotes, escribas e anciãos, procuravam matá-lo, sempre procuravam motivo, né? O que Mateus diz? Ó, estava todos os dias ensinando no templo e saindo às noites, pernoitava no monte chamado Olival, né? Então ele fazia esse trajeto, passava durante o dia, ia ensinar no templo, voltava à noite. Esse item não está escrito nos outros, né? Aqui ele repete: os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam de um modo matá-lo, pois temiam, já que todo o povo se admirava do seu ensino. Na passagem descrita por Lucas, né, ele não dizia, só justifica que eles não achavam o meio porque o povo se fascinava. Mateus já diz para nós que eles tentavam exatamente porque o povo dava a devida relevância ao ensinamento. Tá? E logo que chegou a tarde, saíram da cidade. Cadê? Eu estou com os dois aqui, eu estou doidão. Ninguém me corrigiu, vocês não estão lendo não, né? Aqui, ó. É porque eu juntei os outros dois na página aqui e na minha cabeça eu tinha deixado uma página para cada um. Tá? É a cabeça que é difícil demais. Então, ó, estava todos os dias ensinando no templo e saindo às noites. E todo o povo madrugava junto dele no templo para ouvir. E já em Marcos ele fala que os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam de um modo matá-lo, pois o temiam, já que todo o povo se admirava, né? E logo que chegou a tarde, saíram da cidade. Observe que são mencionadas ligações temporais, né? Ensinava todos os dias, pernoitava em determinado lugar, saíam quando chegava a tarde, não é assim? Tá? E o povo madrugava junto dele para ouvir. Ou seja, começava cedo, né? Trabalhava o dia inteiro, tá bem? As pessoas eram atraídas para isso, não é? As pessoas se... qual que é a palavra? Voou. As pessoas se identificavam com o ensinamento, não é? Como o que acontece com a maioria de nós hoje. E isso assustava as forças dominantes. Podemos pensar assim? Ou não? Tá? Essa figueira, né? Independente dele estar no trajeto de ir ao templo ou não, ele saía de um lugar encaminhando-se para outro, né? Se ele fazia isso todos os dias, pode falar. Eu vejo assim, pelas ocasiões, vezes de temporárias, né? Sendo de manhã, madrugada e noite, e a figueira sempre está presente no mesmo lugar. Sim. Então, dependendo do ponto de vista, aquele que vê que o ensino te perturba, ele enxerga a figueira com sabedoria e vê ela bonita e frambosa. Então, aquilo incomoda o outro, né? Às vezes, num determinado momento onde ele passa, se ele não tem a bagagem de um estudo da fé, ele enxerga a figueira como ela secando. Dependendo sempre do ponto de vista das pessoas que vão transitar nos locais. Eu faria uma analogia um pouco diferente, pegando aí um gancho na sua proposta, na sua proposição, seria o seguinte: eu estou indo, estou vindo, não é? Eu passo todo o dia, passo a tarde, volto e a figueira está lá. Né? Quantas vezes as coisas passam por mim e eu estou lá? Né? Estou ali.
literalmente uma paisagem. Depende do seu estado de espírito. Sim, Como sim. você vai enxergar a figueira. Mas é um aspecto também. Né? Mas nesse caso específico, Jesus se desloca, vai até a figueira, busca o alimento no encontro e fala, ó, nessa encadernação, nada mais para você. Aí naquela parte ali que ele fala que ele teve fome. Exatamente. Nossa, essa história da fome é uma briga, mas esse não é o tema que eu vou falar. Né? Nossa Senhora, essa história de Jesus teve fome aí, vamos voltar. Né? E coincidentemente, voltando ao nosso início, e passando de manhã, viram a figueira seca desde a raiz. E aí então, Jesus discorre, não é? Sobre o ensinamento desta fé, desta certeza. Não é? Qual o versículo que nós vamos estudar? Agora que nós já falamos até babá. 24? Ah, 23 também é legal. Eu sou preguiçoso, eu não escolheria um deles. Uai, nenhum? Não, eu escolheria um deles, mas não é o versículo mais fácil. O 22, 22. Qual que é o mais fácil? O 20. O 20? Então nós vamos estudar o 20. O 24, eu vou pedir para vocês, quando for 8h20, vocês me interromperem, que eu vou contar uma história. Toda vez que eu falo que vou contar, não dá. Então aqui, ó, tem sempre história. E tem, porque não dá tempo. Mas essa eu vou, se vocês me interromperem 8h20, eu conto essa história. Tá? Esse aqui é a moleza, né? Hã? Na verdade, eu estou induzindo, mas a proposta desse trabalho todo é esse versículo mesmo. Tá? Com base no livro do Inácio, no livro O Jugo Leve. Ele fala exatamente sobre isso. A ideia de passar pelo contexto é para nós nos lembrarmos de que, em poucas palavras, se observarmos o contexto, nós podemos ficar discutindo isso aqui até o nosso intelecto esgotar. Esgotar, por todos os aspectos. E isso não necessariamente vai trazer para nós a resposta. Não é? A verdade, ela é absoluta, para nós ela é relativa. Então, eu posso dormir com uma ideia na cabeça, como eu dormi a noite passada e acordei hoje com outra. E chegou aqui e já mudou tudo. Nada que eu planejei eu estou fazendo. Mas eu não posso ir contra isso. Porque graças a Deus, a mente vai trabalhando. Né? Então a verdade é relativa. Vamos lá. Vamos. Pela manhã. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Marcos, capítulo 11, versículo 20. A lição 34 do livro Jugo Leve, do Carlos Bacelli, Pedro Espírito Inácio Turco. A ideia dessa lição não é falar da figueira. O que eu mais gostei foi isso. Ele abre a lição e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não estou aqui para falar da figueira. Eu estou aqui para falar da manhã. Tá? De todos esses itens que nós vimos, desses 3 trechos distintos do Evangelho que nós vimos, o que é que ficou mais marcado para nós? Fala para mim. A figueira seca. Lindo tempo, de um dia para o outro. Lindo tempo. Beleza. O que mais? Trabalho de manhã, de tarde e à noite. Trabalho de manhã à tarde e o repouso à noite, né? É isso, gente? E eu repousar num monte chamado Olivão. É isso? É um dos trechos, né? Então, uma das coisas mais presentes é a relação temporal, não é? E o povo madrugava para ir ao templo, não é assim? Vamos lembrar.
Todos os dias estava no templo, saindo às noites, pernoitava no Monte Olival, todo mundo madrugava. É assim? Não ficava à noite também, não, mano. Dormia um tiquinho. Eu entendi. Tem que que não, eles não. passavam a noite e todo o povo madrugava, a gente via do tempo Não, eles tinham a hora do repouso. chegar. Né? Pernoitava, né? Saindo às noites, pernoitava. Né? Todo o povo madrugava, e logo que chegou a tarde, saíram da cidade. Eles caminhavam muito e voltavam, a caminhada deles era longa. Eles faziam uma caminhada de manhã e iam, depois eles voltavam de novo e a Betânia voltava. A caminhada sim, é uma coisa que te traz cansaço e que você não sente, porque você se faz necessária essa caminhada. A caminhada me faz cansar e eu não sinto. Eu não Guarda sinto. essa frase aí para nós, antes que nós vamos falar dela. Tá? Observe o movimento, né? É um movimento. Olha, o povo madrugava, não é isso? Junto dele. Então ele começava a trabalhar cedo, não é? Passava o dia e saía no início da noite, à tarde saíram, às noites pernoitavam em determinado lugar. No início da noite paravam, não é? E iam fazer o repouso necessário. Não quer dizer, Beto, que não se ensinava à noite. Quer dizer que dentro da necessidade havia um período de repouso, não é? E não que nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade junto de Jesus, junto do Cristo, pelos apóstolos, não houvesse aprendizado. Né? A todos os instantes eles tinham aprendizado. Não é? Independente de eles estarem ali especificamente para isso ou não. Concorda? Ou não? Ah, bom. Depois que Inácio abre dizendo que está se utilizando do versículo não para falar da figueira, que a figueira já deu polêmica demais, né? Eu podia pensar assim, numa dessas manhãs ele passou, acordou. Vamos achar um adjetivo aí para o dia que eu acordei mal-humorado. Pode falar aí. Virado no topo. Ai, com a voz Virado. Passou perto da figueira, sabe que não é tempo, vai lá para o coroa, não achou, falou assim, ó, toma. Não é isso, né? Então ele veio para falar da manhã. E ele traz algumas palavras para nós assim. Depois que ele abriu, ele diz, o mestre, durante os 3 anos que se dedicou à pregação do Evangelho, né? Nós sabemos que depois dos 30 aos 33, né? Foi o período que Jesus ressurge para fazer o trabalho. Né? O fez com integral aproveitamento do tempo, inclusive forçando os limites da resistência física dos próprios apóstolos. Por isso a necessidade do descanso. Né? Jesus era um ser como nós? Não. Mas os que o acompanhavam, né? Eu saio para fazer uma caminhada com um grupo, para andar de bicicleta com um grupo, eu tenho que me rebolar para acompanhar o grupo, até que eu tenha as condições necessárias de fazer, não é assim? De uma forma natural. Ele desaparecia em determinada hora naquele grupo, que pode também acontecer de estar em outro lugar. Sim, né? sim, certamente. Pela manhã, bem cedo, lembra do madrugada? O Senhor já se colocava com determinação a caminho, com intenso plano de trabalho a ser cumprido naquele dia. Né? Pensa na disposição do elemento. Nem me fala esses dias atuais. Olha que coisa. Levantava cedo. Pensa você em casa. Né? Tem que levar as crianças para a escola de manhã. Aí levanta cedo, antes delas, né? Toma um banho,
sai do banho, chuta a cama de todo mundo, vai fazer o café, é mais ou menos assim? Aí deixa o cara fazendo o café, volta lá, chacoalha de novo, acorda, menino, acorda, vamos para a escola. Não é assim a rotina? É por isso, tem um livro, eu não me lembro agora, que diz, eram muitos os apóstolos, mas só 12 conseguiram fazer assim, vai, volta, vai. Só 12, por isso que ficaram os 12 que eram que persistiram e conseguiram fazer essa caminhada todos os dias. Pois é. Eram muitos, mas eles baquearam, eles não aguentaram. E nós, ao longo da nossa jornada diária de trabalho, né, nós sabemos com determinação qual que é o nosso plano de trabalho do dia, tá sabendo? E qual que é o meu desejo? Cumprir o plano de trabalho, cumprir a tabela ou perguntar se hoje é sexta-feira? Se hoje é sexta-feira. E hoje é quarta. Então vamos pular essa parte, né? Vamos assim, perder o tempo. E eles não tinham recursos nenhum, né? Não. Nem de alimento, de roupa, de conforto, Nem nada. carro. Nem carro, nada. Nada. Não tinha carro, não tinha despertador, né? Não tinha cama, Não tinha cama, não tinha um fogão lá para fazer o café, né? Para chegar lá, apertar o botão, tirar as coisas, botar. Não, mas Jesus quis ensinar a Pedro como é que andava por cima das ondas e Pedro não aguentou. Ô Pedro, assim, eu vou aqui, você vai comigo aqui. E Pedro baqueou naquela hora. Pois é, mas nós estamos falando ainda de coisa simples. Extremamente simples, né? De acordar e de acompanhar. Pois não. Com esse plano de trabalho a ser cumprido, isso me faz pensar de um planejamento, de uma intencionalidade de tudo que ele saía para fazer. Eu entendo assim, na minha pobre interpretação. Jesus tinha 3 anos para tentar ensinar para nós sobre o reino de Deus. Sobre qual era a verdade possível e plausível de trazer naquela época, né? E de uma forma, essa é uma didática que ele utilizou, que isso se tornar atemporal. O resultado disso é a transcrição dos evangelhos, que nós estamos estudando hoje, e eu falo por mim, não aprendi nada. Esse era o plano de trabalho. Ele tinha 3 anos para divulgar o reino de Deus para as pessoas. Tá? Ele poderia não saber exatamente o prazo, mas isso não faria diferença na minha compreensão. Mas o plano de trabalho, ele podia não saber calcular quanto ele ia fazer por dia, mas ele tinha muitos dias de trabalho secos. Não é assim? Nada, por exemplo, de esperar que o clima quente da Judéia lhes fosse mais favorável, aguardando pela chegada da brisa da noite, né? Fazendo com que os companheiros se levantassem com o sol, certamente após rápido desjejum, dava início à tarefa que vier executar. Era assim que funcionava? Né? Eu consigo me comparar nesse cenário? Como é que eu me comporto dentro desse cenário? Conta para nós. Está chovendo, está frio, eu não vou sair debaixo desse cobertor. Está chovendo, está frio. E é assim, né? Está quente demais. É assim, nossa, que calor insuportável, podia chover, né? Aí chove, nossa, mas que chuva, podia ter um sol. Aí esfria, nossa, está gelado, não vou sair de casa. Nada tá bom. Não é assim? É. Eu preciso sempre dar o meu palpite sobre uma posição, não que seja melhor, mas diferente da atual, para eu me justificar. É assim que funciona? Se for para trabalhar com Cristo, então. Não, aí não, pula essa parte. Essa parte nós vamos falar daqui a pouco. Pula essa parte. Vem pro cotidiano, pro racional, pro meu dia a dia, pro meu labor diário, né? Levantar, acorda e fala assim, Jesus, eu tenho 1 milhão de coisas para ele. Hoje é que dia? Sexta-feira. Hoje é segunda. Ah, meu Deus. É assim? É? Pois é. Conseguiram observar
por que é que ele diz amanhã? Que é o primeiro horário, é o início, né? Eu posso tentar transportar essas relações temporais para o ciclo, não posso? Manhã, tarde e noite é um dia, não é? Isso pode se repetir, pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser uma vida. Pode? Pode ser uma encarnação, não é? E nessa encarnação eu sou a figueira de antes ou a figueira de depois? Nessa encarnação? Não, numa dessas, né? Quem sou eu para perguntar sobre ela? Esse é que é o exercício, pensar. Trazer para a minha compreensão. Nós fizemos um combinado bacana de segunda-feira. Combinado bacana nosso é o seguinte: usar uma polaridade mais saudável para as muitas coisas que descobrimos aqui, né? Nós colocamos o texto, eu faço a pergunta e está todo mundo de cabeça. Eu sou a figueira, assim. Então a proposta nossa foi transformar uma polaridade em outra, né? Então vou mudar a pergunta. Qual seria o meu desafio, né, para eu me enquadrar naquele cenário? Qual é o meu potencial para isso? O que me alavanca para isso? Repete, por favor. Tá, vou fazer a pergunta antiga. Isso. Né? Você consegue se ver naquele cenário ali? Aqui. Eu me vejo aí de acordo com uma outra parábola. Aquele que foi na primeira hora, depois teve o outro que foi na segunda hora. Eu devo ter ido da manhã na primeira. Tentei talvez ir da manhã. Tá. Da manhã. Então vou voltar para a pergunta. Ó, nesse cenário de trabalho, esquece a parte espiritual. Nós ainda estamos Na matéria. no material. Né? Eu funciono nessa disposição? Não. Como é que eu me coloco aí? Essa é a pergunta negativa. A pergunta positiva é: como é, o que é que me anima? O que é que me eleva? O que é que me desafia a entrar nessa posição? Que forças me movem? O que é que poderia me alavancar? A certeza que o sol nasce todos os dias, né? Depois de toda noite tem uma manhã nova, pronta, disponível. Isso seria um fortalecedor? Sim. Não é? Para os justos e para os injustos. Os injustos estão Para numa todos nós, etapa, para todos nós, estão certo ou numa errado, etapa bons ou maus, que ainda vão se tornar isso. É uma bons questão ou de maus, Mesmo felizes tem ou dias- infelizes. Tem dias que eu também me sinto amarra, injusta, então mesmo nesses dias O eu sol acho desconta para nós, É. desconta para mim. Isso, então o que é que me alavanca? No primeiro caso, eu penso que é a confiança em Deus. Porque desde de novinha, eu sinto, bem novinha mesmo, eu sempre senti assim, uma necessidade muito grande de estar mais próximo de Deus. O que eu não consigo fazer, porque hoje ainda é através de uma prece, uma oração, né? Isso Mas- fortalece, né? Fortalece, Fortifica, levanta a cabeça. E eu sinto assim que a minha alma sempre me auxiliou a buscar, igual assim, sempre estive envolvida com alguma coisa, né? Era católica e tal, mas é uma necessidade da minha alma. Tá? Sempre senti isso. Eu até pedi de beatinha, mas eu sempre senti. Mas esse é um mecanismo. não é? Parece que eu senti que eu fiz uma determinação para reencarnar, que dessa vez eu ia seguir alguma coisa melhor. Sabe? Eu tenho essa certeza. E assim, tenho buscado com toda dificuldade
nunca deixei de estar com algum envolvimento que me possa, igual, por exemplo, estar aqui hoje, né, cumprir as minhas tarefas. Outro dia eu lembrei de um tempo aí, não sei nem o que foi a minha tarde, mas eu sei, teve aquela confusão aí, eu tive preguiça de vir. Isso depois me incomodou demais, porque foi a primeira vez que eu tinha sentido isso. E foi, de uma certa forma, para mim, uma coisa que me fortaleceu mais para não ficar tão invigilante como eu fiquei, com medo de alguma coisa que eu sei que estou sendo preparado para viver muito pior do que isso. Né? A pergunta que você faz nesse caso, né, Helena, que você deve ter feito é a seguinte: se existe um desejo, uma necessidade da minha alma de ter Deus perto de mim, e se eu me sinto mais próximo de Deus, junto dos meus irmãos, num determinado agrupamento, por que é que eu dei razão para isso? Aí, mesmo tendo a alavanca, que é o desejo de estar próximo de Deus, nós ainda não é? É assim? Tá, então não vamos sair mais não. Vamos embora. É que ele sabia que o tempo é patrimônio valioso demais para que seja mal baratado. Não é? Movimentando-se quase sem pausa do alvorecer às primeiras estrelas que surgiram no firmamento, entregava-se ao sublime afã de espalhar a boa nova, dando-se pressa em lançar sobre a terra os fundamentos do reino de Deus. Não é? Essa era a necessidade de trazer a nós. Aí nós não podemos entrar no mérito da questão assim, se ele sabia o quanto ou se ele não sabia o quanto. Né? Mas já estava atrasado. Né? Mais ou menos assim, já está atrasado. Atentos, pois, à oportunidade de servir que nos é concedido, aí o recado do Inácio para nós, né? Não deixemos que os minutos nos escoem sem que sejam devidamente valorizados. Esse é meu problema. Não tem só. Eu chego em casa arrastado, né? No dia que eu chego arrastado. Aí eu tenho que fazer ginástica por causa do meu coração. Aí eu olho para a roupa. Olha, eu falo assim, não parece que o cardiologista mandou você fazer. Não tem jeito não. Você vai. Ela morre de fazer ginástica, né? Depois volta para casa arrastado. Abre a porta, olha para o sofá, fala assim, não, eu tenho que tomar banho. É mais ou menos assim. Olha para o sofá e olha para os livros em cima da mesa. Eu vou escutar. No meu caso, é essa encrenca aqui que anda nas minhas costas. É checar os deveres. Ou então, olha para o sofá, o iPad está em cima do sofá. Aí já emendou, né? É assim que funciona? Não é? Nós fomos assim o tempo todo? Ou será que parte do tempo a tecnologia contribuiu muito para que nós nos tornássemos mais relapsos? Eu acho que a tecnologia não deve ser imputada essa responsabilidade dela, não. A responsabilidade não. Perfeito. Eu que não. Ok. Beleza. O automóvel facilitou meu meio de locomoção? Sim. Sim. Mas ele não pode ser o responsável pela minha locomoção. Né? Então o que acontece? Eu, na minha inércia, na minha preguiça, comecei a usar aquilo que estava disponível à minha volta perto de mim. Era para facilitar, né? Mas é tão fácil que eu não preciso mexer, está aqui, ó. Posso fazer tudo ao mesmo tempo. E nada. É assim? Ou não? Mas isso é só uma ilustração. A questão é desperdiçar o tempo. Ô, Anderson, só uma coisa que eu queria comentar, que é a relação que você faz também com sua vida cotidiana. Eu vejo esse exemplo que você deu da ginástica, essa questão do tempo. Às vezes você chega em casa e sabe que você tem que fazer aquilo, você sabe que aquilo ali vai te gerar um grande benefício. Então o tempo que você gasta ali na sua cabeça, se lamuriando, eu tenho que fazer ginástica, se você tivesse pegado essa energia, que eu vejo que é a questão do tempo também, que o tempo é relativo.
A energia que você está gastando, se lamuriando, se você tivesse já botado a roupa e ido lá fazer a ginástica, você ia às vezes conseguir sentir os benefícios que esse exercício ia trazer da sua vida, sabe? Antes você estava falando de uma questão que eu acredito que é predisposição. Você fica predisposto. Você acorda de manhã, você já pensa assim, ah, nossa, tem que fazer isso, aquilo, outro, você começa a dar uma carga pesada, parece que a coisa não flui, não anda. E quando você fala assim, ah, não vou para ginástica, eu vou lá, depois eu vou sentir bem. Eu tenho encarado dessa forma, tem sido mais fácil para mim, sabe? Você tem que trouxe um exemplo prático, eu estou trazendo o meu. Porque antes eu ficava assim, lamuriando, não, tem que fazer ginástica. E agora não, eu vou, e eu sei que eu vou ficar hiper cheio de endorfina depois, vou ficar feliz, entendeu? É chato, mas tem um lado positivo, sabe? Para mim, como é uma coisa minha, eu explico com muita tranquilidade. Enquanto eu estou resmungando, eu já estou trocando de roupa porque eu estou atrasado. O resmungo é aqui, ó. O resmungo é aqui. Quando eu estou lá, porque eu estou atrasado, eu tenho que sair correndo para não chegar lá. Mas gasta energia. Como é um quarteirão de casa, pior, né? Que aí eu gasto 3 minutos para chegar lá, então fica essa coisa, né? É uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro fazer. Tanto que às vezes eu passo da conta, mas eu tenho que ir lá em casa me desamassar, que eu fico meio internado. Aí ela vai lá e me desamassa. Mas o grande problema disso é que toda novidade me atrai. Mas eu não dou continuidade, cara. A hora que entra vira rotina, aí é igual o cara da propaganda do limitado. Aí, né? De novo, hoje eu vou ter que ir outra vez. Eu acho que o mundo de hoje que nos leva é a base da troca. Você faz alguma coisa em volta de eu, não é o mundo, sou eu. É o que a Patrícia falou. Não impute ao mundo, vou usar a frase dela trocando o sujeito. Não impute ao mundo a responsabilidade da sua ação. É isso? Né? Sou eu. Eu que não quero. É assim? Eu que não quero. Eu que sou preguiçoso. Eu, tá? Não estou falando nada de ninguém, não. Né? Se fosse para você, a gente dava um jeito. Mas tem muita gente aqui, é só fechar a porta. O descanso, quando excessivo, conspira contra os propósitos evolutivos da criatura, que pode ver a reencarnação se comprometer no vazio das horas inúteis. Né? A minha rotina diária hoje, essa é uma pergunta para nós, tá? Estou usando o eu, mas é uma pergunta que eu gostaria que nós pensássemos sobre ela. A minha rotina diária hoje, não que eu precise ser uma máquina, que eu funcione na mesma cronologia de um relógio, né? Numa otimização de todo o espaço livre, que a cada minuto em 1 hora, né? Em 24 horas seriam 24 minutos que eu ganharia para fazer uma coisa ou outra. Não é isso. A pergunta é, quanto tempo eu desperdiço? Tempo útil. Quanto eu jogo fora? Com coisas que eu sei que não são importantes. Eu sei que não são relevantes. Mas eu posso. De vez em quando. Só hoje. Segunda-feira, estou cansado, domingo foi ontem. Você merece, né? Sou filho de Deus, isso, eu mereço essa forma. Nós já pensamos sobre isso? Já? Que conclusão que você chegou antes? Conta para nós. Meu filho, do tempo se vai, eu só não falo nada. Isso já era uma angústia. Isso já era muita angústia. Não, pois é. Então, o que me motiva a tornar isso mais produtivo para mim? Não é o que eu posso fazer, não é a ferramenta. O que é que me levaria a fazer isso? Dentro de mim. Procura aí, cava aí dentro de você. Acha um motivo aí. Quer ver? Quando eu quero viajar de férias, né? O ano que vem já está planejado. No fim de semana eu vou para tal lugar, feriado de 12 de outubro eu vou para não sei onde, em janeiro de férias eu vou viajar com os meninos para não sei onde. É assim?
Mas é engraçado, por que para isso eu tenho essa força, esse desejo, e no meu dia a dia é mais difícil? Será que eu consigo encontrar em mim alguma coisa capaz de tornar isso uma constante? Ou de melhorar isso, né? Tornar constante é agressivo, né? O que vocês acham? Muito jejum e oração. E mais alguma coisa, né, Leandro? E a ação, né? E a ação. Não é? Levantar cedo e cuidar. Tá? Aqui o Inácio gosta, né, de chutar a canela de todo mundo, né? Mas é padrão dele mesmo. Ele joga o contrassenso para jogar todo mundo no chão e falar assim, amanhã eu vou mudar. É assim? Amanhã eu vou acordar diferente. Verdade? Foi na segunda-feira, que é melhor. É, bem maior. Se hoje fosse uma segunda-feira, seria amanhã. Mas se for sexta, você vai fazer uma... É igual regime, né? Segunda-feira eu começo. É assim? Permitamos tão somente o repouso que seja suficiente à reposição das energias consumidas, convictos de que o trabalho no bem em si mesmo é poderosa usina geradora de forças espirituais, fornecendo-nos indispensável sustento para o corpo e para o espírito. Ao exerce dínamo fosse presente dentro do Cristo. Não é? Trabalho incessante, é assim? Constante, edificante, não é assim? De evangelização. E o próprio trabalho fazia a parte da nutrição espiritual. Existem algumas coisas. Oi? Nós vamos falar. Existem algumas coisas. Quer ver? Vou perguntar para alguém, o que vocês gostam mais de fazer? Alguém me dá um exemplo. O que você gosta de fazer? Eu gosto de estudar. Letras. Gosta de ler? Menos. Aqui, ó, o exemplo da Patrícia. A Patrícia gosta de ler. Não é? O que é que te faz gostar da leitura? Já se Conhecer coisas que eu não conheço, expandir possibilidade de racionalização, pensar em outros mundos, possibilidades. E a continuidade disso continua alimentando e fortalecendo a sua vontade sobre isso. Não é uma analogia? Bastante parecido? Não é? Não é um trabalho edificante? É para mim? É para o meu intelectual, é para o meu mental, é para o meu espiritual, é para o meu aprendizado. Não importa muito que camada se dirige. É saudável para mim? É. Então eu me fortaleço e eu permaneço. Anderson, um exemplo do Chico Xavier, né? Acho que ele dormia pouquíssimo. Né? Ele estava o tempo todo trabalhando. E quando ele estava à toa, ele estava escrevendo livro à mão. Quando ele fala, nesse parágrafo aí, ele fala que permitamos tão somente o repouso. Ele fala do trabalho de uma maneira geral, tanto um trabalho, porque muitas das pessoas hoje vai para o trabalho para roubar a hora do patrão. Está incluído nisso. Aí isso é emprego, isso não é trabalho. Não, é exato, mas quando você está trabalhando para o progresso de alguma coisa, não tem hora que você pode dedicar aquilo ali, porque eu mesmo não faço, ir no asilo dele, isso é trabalho, é o que o irmão fazia muito, que ele era médico, ele não media a hora para atender ali naquele hospital lá de Uberaba, ele era direto e reto. Então por isso ele tem livre para falar sobre isso. Mas tem muita gente que vai no trabalho em si para receber o salário e fica o dia inteiro só sem prestar. Vou repetir a frase da Patrícia. Né? Não atribua a generalidade das pessoas a responsabilidade por trabalhar ou não. Se o indivíduo
não quer trabalhar, eu estava brincando aqui, é um jargão que se usa muito, trabalha não quer não, quer é emprego. Né? Mas aqui não, aí nós estamos, o que nós trazemos? Que o trabalho edificante pode ser uma força motriz, um dínamo, que vai me recarregar, vai me alavancar, vai me sustentar e vai me projetar, que é um exemplo concreto da Patrícia com relação à leitura. Isso move, isso sustenta, e se é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu sustento, eu arranjo tempo. Não é? Você pode não ter tempo para nada, mas para pegar o livrinho lá e tem, não tem? Mais um exemplo de otimização do tempo. Antes de eu contar a história engraçada... Está na hora lá. Eu vou falar. Tem uma frase daquele livrinho do São João da Cruz, né? De 30 dias com São João da Cruz, que ao final de cada dia eles